Obrigada, Milena. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Desde já peço desculpa aí pela minha voz. Infelizmente, essa semana eu fiquei um pouquinho rouca e estou com essa voz maravilhosa, mas a gente queria muito estar aqui hoje, por isso a gente não remarcou. E eu espero poder colaborar um pouquinho com cada um de vocês, trazendo um pouquinho aí da minha experiência, né, ao longo de alguns anos, de 2 décadas aí, atendendo um público de alto padrão. Eu não sei se tem mais alguém aqui que trabalha, né, no segmento que atende esse público. É um público muito especial, um público muito delicado e que exige da gente, né, uma qualificação e uma entrega bem maior do que o público de modo geral. Então, eu espero colaborar aí com vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vai anotando que no final a gente bate um papo e no que for possível eu vou tentar ajudá-las. Combinado? Então, fico feliz de ter cada um de vocês aqui e vou falar um pouquinho, né, sobre atendimento de luxo. O que é o luxo, né? O que a gente entende como luxo? Cada pessoa entende luxo de uma certa forma, mas o que o dicionário diz, né, sobre o luxo, até fiz uma colinha aqui para me ajudar. Maneira de viver caracterizada pelo gosto fausto e desejo de ostentação, por despesas excessivas, pela procura de comodidades caras e supérfluas. Porém, hoje, ele ganha um novo significado: experiência, exclusividade, propósito e conexão emocional. Então, hoje, o luxo já não é mais a ostentação, aquela coisa de mostrar que eu tenho, que eu sou. Hoje, o luxo vai muito além disso, né? Tanto que a gente brinca assim, posso me dar ao luxo disso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 2 universos, do poder aquisitivo de compra e tudo mais, mas também do pertencimento e da sensibilidade de viver o que poder escolher. Vou aqui, gente, na aguinha para ir ajudando, tá? Vou me apresentar para vocês. Eu sou Andréia Luz, né? Todo mundo conhece, mas dessa forma. Tenho 42 anos, sou casada, mãe, graduada em gestão empresarial. Trabalho, né, com clientes de alto padrão há mais de 20 anos. Há 15 no ramo de moda, né? Hoje eu sou gerente da franquia 24/7 aqui em Uberlândia. Não sei se vocês conhecem, mas fica o convite depois para conhecer a loja, conhecer nosso Instagram e, quem sabe, né, se tornar também a nossa cliente. Hoje, o 24/7 tem 26 lojas pelo Brasil e eu sou gerente na loja aqui de Uberlândia. Trabalhei 5 anos também na área de atendimento de clientes alto padrão, no segmento de entretenimento. Não sei, eu acredito que a maioria aqui seja 40 mais, né? Não sei se vocês lembram da boate Happy News que tinha no Center Shopping. Eu comecei, né, trabalhando com esse grupo aqui em Uberlândia, trabalhei em BH e Salvador, e o público também era de alto padrão, um segmento totalmente diferente. Mas ao longo dos anos eu percebo que as necessidades são as mesmas, cada mercado, né, com algumas especificações, mas a necessidade do cliente de alto padrão é sempre o mesmo. E é isso que a gente vai ver hoje aqui um pouquinho. Quem compra o luxo e como quem compra luxo, compra como se sentiu. Esse é o grande diferencial hoje, né? A gente saiu dessa era da ostentação, de tudo mais, né? Dessa coisa de mostrar que eu tenho, então eu posso comprar, posso ter, para o que me faz sentir. Vou até ler aqui para vocês um pouquinho, uma observação que eu coloquei. Um dos maiores luxos que existe hoje é o tempo, né? E esse a gente não pode comprar. Esse a gente só vive. Então, as marcas hoje buscam trazer o quê? Uma solução para o cliente que pode comprar o luxo, para que ele tenha mais tempo. Marcas de luxo não vendem produtos, vendem sensações, pertencimento e memória emocional. Todo produto de luxo é caro, mas nem todo produto caro é de luxo.
né? Hoje a gente vive um mercado onde existe vários segmentos que busca atender esse cliente, mas existe um código do luxo, né, que vocês vão conhecer hoje um pouquinho, que traduz o que é o luxo, né, o luxo genuíno. O luxo é inacessível, tem que ser inacessível, na verdade, porque senão ele perde a magia, perde a graça, e aí deixa de ser luxo. Como eu disse, luxo é tempo poupado, é atenção genuína. Luxo é experiência personalizada. Luxo é fazer o cliente se sentir único, não mais um. Deixa eu passar aqui para vocês um pouquinho mais do que eu queria trazer. Um dos maiores luxos que existe hoje é o tempo. Estamos vivendo um ritmo acelerado, hiperconectado, tendo atenção disputada a todo tempo. A gente vê isso quando a gente entra no Instagram, né? Tem sempre algo puxando, querendo roubar a nossa atenção. Às vezes você entra para ver um direct, para responder uma mensagem, a hora que você vê já passou ali 20, 30 minutos. E isso é disputado não só, né, nas redes sociais, mas de modo geral na nossa vida. E hoje a gente vive uma escassez emocional. Apesar de, né, de estar conectado e tudo, a gente tem essa escassez emocional. Nesse cenário, algo simples se tornou raro e extremamente valioso, que é o nosso tempo. Por isso que o luxo hoje é tempo poupado e é atenção genuína, porque as pessoas não se dedicam mais a dar atenção umas pelas outras, assim. Então, o luxo quando a gente está ligado ao atendimento, exige da gente uma atenção diferenciada do que um simples atendimento. Como que funciona, né, a mente do cliente de luxo? E, na verdade, quem é esse cliente de luxo? É aquele que tem poder aquisitivo elevado, mas o luxo atual inclui diferentes perfis, né? Hoje a gente já tem vários perfis do cliente de luxo. O tradicional, né, que vem aí, que são os herdeiros, os empresários executivos, que vêm muito de famílias tradicionais. O self-made, que são empreendedores e profissionais bem-sucedidos, né, que começam a investir, né, no produto de luxo, a buscar produtos diferenciados. O aspiracional, que é a classe emergente, né, que são pessoas que conseguem, né, ter uma ascensão financeira e começam a adquirir esse produto também. E o luxo silencioso, que são pessoas que, inclusive, está muito em alta no momento, que são pessoas que têm, né, poder aquisitivo e que querem consumir o luxo de uma forma mais exclusiva e sem ostentação. Desculpa, gente, mas hoje vai ter que ser assim. Então, a mente do cliente, ele não quer explicações longas. Esse cliente, ele preza pelo tempo dele, né? Então, ele não quer explicações longas, ele quer segurança, né? Ele não quer ser convencido, ele quer ser compreendido. Ele não quer pressa, mas ele quer presença. Mesmo tempo que ele não quer perder tempo, ele não quer ser atendido com pressa, né? Você tem que estar ali, ter essa habilidade, né, desse jogo de cintura, para atender a necessidade, sem perder tempo, mas de uma forma genuína, presente, né, se fazendo presente. Desculpa, gente. Ele não quer desconto, quer exclusividade. Ele observa tom de voz, postura, linguagem, detalhes que, na grande maioria, passaria despercebido para um atendimento que não é para um cliente de luxo, para ele faz diferença. Coerência entre discurso e atitude. Essa questão do que ele observa vai desde a etiqueta básica, né, que a gente deveria ter, né, todo mundo deveria ter, mas que infelizmente, né, devido à nossa questão cultural, de educação e tudo mais, não se faz presente, de esperar o outro, ouvir com educação, com atenção,
estar sempre alinhado à mesma gesticulação da conversa, respeitar a fala do outro, saber mais ouvir do que falar, tudo isso transmite o código do luxo, né, que é a pessoa diferenciada para aquele atendimento. Então, no luxo, tudo comunica, desde a forma de você se portar, até a forma de você falar, a sua expressão facial, tudo transmite segurança ou não para o cliente. Ai, gente, desculpa. André, se eu pudesse somar um pouquinho com você do que você falou, quando a gente traz para... Você pode mutar seu áudio. Isso. Quando a gente traz para o nosso negócio, a gente olha tudo isso que você falou e a gente pensa assim, às vezes a pessoa, o negócio, às vezes na sua empresa, às vezes na sua clínica, no lugar que você atende, você já faz o básico. Então, você já faz aquilo ali. Você já faz igual tá aqui, o básico bem feito. Você já faz. Você olha para o seu concorrente, para a pessoa que é da mesma área que você, ela já serve um café bem servido, ela já tem uma postura um pouco mais evoluída, porque hoje é muito difícil você, assim, é real, ainda tem, mas ainda é muito difícil ter uma empresa que nunca ouviu falar disso, que precisa ter um atendimento exclusivo. Então, quando a gente olha para a nossa empresa, e eu que estou, assim, criando vários projetos de empresárias, eu sempre olho, assim, o que é o diferencial? O que é aquilo que, às vezes, a pessoa não está olhando? Você falou muito do detalhe, e isso me veio. Qual é o detalhe que na minha empresa vai fazer sentido? Por quê? Talvez eu ainda não estou atendendo aquele público de classe AA, de classe alta, mas eu preciso me comportar como? Então, qual que é um detalhe? Às vezes você que vamos pegar aqui a área da saúde. Eu sei que a Ana Laura trabalha na área da saúde, tem a Ana também que trabalha na área da saúde. Qual que é o diferencial, sabe? Aquilo que falta, aquele mimo, aquele detalhe personalizado, algo assim para o cliente em específico. Não, você vai atender uma mulher que você sabe que ela não toma café com açúcar. Por que você vai fazer um café geral, genérico para todo mundo? O seu diferencial, ele vai vir justamente aí. Então, isso que a André trouxe para a gente no outro slide, esse detalhe, ele é muito importante e eu aplico hoje na minha marca. Por quê? Fotógrafo por fotógrafo, vocês vão encontrar aos montes. Fotógrafo que faz posicionamento, fotógrafo que tem acervo de look, fotógrafo que tem um preço mais baixo que o meu. Mas qual é o detalhe que faz sentido para o meu cliente? Será que faz sentido eu fazer só um ensaio igual a todo mundo e só entregar um serviço bem feito, porque eu entrego na qualidade, mas será que é só isso que o cliente me pede? Então, o detalhe, para mim, é muito importante. Por quê? Porque você entra realmente num lugar que você vai se diferenciar do seu cliente. Esse detalhe, esse cuidado, esse zelo, essa pequena coisa específica para o cliente. É onde você pode ganhar o cliente por anos. Então, quando a gente mexe com a parte de tráfego, quando a gente mexe com a parte de lead, é muito difícil e é muito caro você conquistar uma pessoa nova. Então, o que a gente precisa pensar? O inverso. Então, eu preciso manter aquelas pessoas que já são minhas clientes. Aquelas pessoas que já compraram uma vez, é muito mais fácil elas comprarem de novo, se ela tiver uma boa experiência com você. Então, esse detalhe, eu acho que é o que mais, do que a Andréa falou, é o que mais me chama a atenção e eu queria compartilhar com vocês. É isso aí, Milena. Quando eu falo de atenção genuína, que você falou assim, qual que é o diferencial? Porque a concorrência também faz. Existe uma diferença muito grande entre você fazer aquilo robotizado, né? Você pode ter um roteiro de atendimento, né? Eu vou recepcionar meu cliente, eu vou conduzir ele no caso da minha experiência, da minha vivência, seria a loja, né? Eu vou conduzir ele dentro da loja, mas essa atenção genuína, ela vai desde o cuidado, por exemplo, vou compartilhar com vocês uma rotina que é comum aqui na loja. Eu tô no meio do dia, eu atendo, toca, né, o interfone, a gente atende, a cliente entra, tá um calor absurdo,
A cliente entra correndo, esbaforida ali, precisa olhar um presente ou uma roupa, alguma coisa. Como hoje o tempo, gente, o tempo é algo muito precioso e as pessoas não estão tendo esse tempo de qualidade para viver a vida, para fazer as coisas, então estão sempre correndo, né? Não sei como que é o cliente de vocês, é hora marcada, contada. Então, chega essa cliente na loja, e aí eu percebo que tá calor lá fora, ela tá corrida, ela tá não sei o quê. Eu vou conduzir ela para atender já diretamente a necessidade dela, que é o presente? Não, eu primeiro, vou recebê-la, né, de preferência, né, com um belo sorriso, com atenção voltada para ela, demonstrando a alegria que é tê-la, né, no nosso ambiente. Eu vou oferecer para ela uma água, né, porque nesse momento ela já vai se sentir mais acolhida, ela já vai se sentir recepcionada. Nesse prazo entre o cumprimentar, oferecer uma água, ela já dá uma relaxada. Então, ela já vai se sentir mais confortável dentro do ambiente para predispor a olhar as coisas com um olhar diferente. E, às vezes, é uma cliente que não, que ela chegou super tranquila, que ela tá um dia mais leve, tudo. Então, eu já vou conduzir ela, né, para o objetivo, que é mostrar as novidades, mostrar o que ela veio buscar. Depois, quando for fazer o fechamento da compra, alguma coisa, eu vou oferecer uma água, um café, né, às vezes um bolinho, ou algo, né, que eu tenho aqui no dia, que a gente sempre faz alguns eventos, para poder ter esse momento de acolhimento. Então, eu acho que a atenção genuína é algo muito importante que as pessoas não estão dando atenção no atendimento. Ouvir o que o cliente quer. Muitas vezes, às vezes a cliente chega aqui na loja querendo algo que eu não tenho. Então, eu vou falar para ela, vou ser sincera, falar, olha, hoje eu não consigo te atender com o que você busca. Mas qual é a ocasião? Qual o objetivo dessa peça, dessa cor, de tudo, para entender o contexto e trazer para ela outras opções. Isso vale para a loja, mas vale para qualquer outra situação, né? Às vezes na área da saúde, na área de entretenimento, às vezes para a área de eventos, coisas simples, né? Que a gente precisa fazer presente e ver o lado do cliente e tentar trazer ele eu falo, preparado para receber aquilo que a gente quer vender, porque a partir do momento que ela fala assim, é para um casamento, um batizado, eu vou conseguir direcionar ela para aquilo que eu tenho, que às vezes não é o que ela gostaria, mas que eu consigo ter a atenção dela para vender o meu produto, né? Aqui eu coloquei o atendimento de luxo, é o básico bem feito. A gente acha que as pessoas fazem, mas não fazem. O básico bem feito, que é o atendimento, essa atenção genuína, colher informações do cliente, né? A gente não tem uma segunda chance de deixar uma primeira boa impressão para o cliente. Então, o primeiro contato, né, que o cliente vai ter com você tem que ser uma experiência bacana. Esse primeiro olhar, né, para você, para o seu produto, tem que ser uma experiência bacana, porque para resgatar, né, esse cliente é muito mais difícil quando ele não tem uma experiência legal. Sempre chamar pelo nome, sempre. Florzinha, lindinha, gente, não rola. Não é isso que o cliente busca, né? Ele quer exclusividade, e não tem nada mais exclusivo do que o nosso nome. Lembrar preferências, né? A Milena falou a respeito aí do café. A gente, pelo menos no nosso atendimento, a gente tem o cuidado, busca ter, né, o cuidado de lembrar sempre características e gosto das nossas clientes. A gente trabalha muito, hoje, grande parte, né, das nossas clientes são clientes fidelizadas que compram de nós ao longo de alguns anos. E isso só se deu devido a esse cuidado. Então, quando a cliente entra na loja, né, que já é nossa cliente, na grande maioria, eu sei se ela toma o café com açúcar, sem açúcar, se ela usa preto, que cor que ela gosta, qual o número de sapato,
para quem que ela gosta de dar presente, em que época do ano, quais são as preferências dela, né? Se é vestido, se é uma calça, se é uma saia. E isso só é construído quando você dá atenção aos detalhes e consegue, na troca com o cliente, tirar dele informações que para você vai ser importante para uma abordagem e para próximos atendimentos. Então, seja intencional quando você for falar com o seu cliente. Direcione a ele a conversa para que ele consiga te dar as informações que você precisa para um pós-venda, para uma segunda compra, para uma terceira, né? Para que você tenha ferramentas para utilizar a seu favor na hora de você atender esse cliente, tanto na primeira compra como nas demais. Então, se eu estou conversando com a cliente, eu falo com ela, você usa curto? Não, não uso. Nossa, você não tem o hábito de ir para a praia, para clube? Não, não sou, né? Não gosto desses programas. Então, eu já sei que, na maioria das vezes, ela não vai optar por essas peças, com raras exceções. Então, quando eu fizer um segundo contato com ela, falar de uma novidade que chegou na loja, eu não vou falar da saída de praia que chegou, eu vou falar de uma outra peça, né? Que eu possa ter mais chance dela me dar atenção, de despertar o desejo de vir à loja. Então, esses diferenciais que a gente fala no básico, bem feito, tudo está ligado a isso, né? A gente precisa dar a devida atenção aos detalhes. Do mesmo jeito que o cliente nos avalia nos detalhes, nós precisamos ser intencionais nos detalhes para nos dar ferramentas importantes. Antecipar desejos, né? Então, a gente trabalha muito com antecipação dos desejos. Então, teve aí o final do ano. A grande maioria das peças, né, que nós vendemos, tanto para Natal e Réveillon, foram vendidas em novembro, né? Por quê? Porque a gente antecipa a necessidade, o desejo, a gente desperta o cliente, fala, olha, acabou de chegar essa novidade, já escolheu o seu look de Natal, já escolheu o seu look de Réveillon, não deixa para a última hora, vamos, e conduzir o cliente para isso. Esse ano, né, vou compartilhar aqui um pouquinho de algumas experiências, a gente faz muito alguns eventos dentro de loja, para trazer o cliente, né, para viver experiências muito além da compra, que essa é uma tendência do mercado, e o contato também, além da compra também, para criar vínculos, relacionamento, é muito importante. E eu convidei, acho que foram 8 clientes, para fazer um shooting, né, de fotos aqui na loja. Na época eu até convidei a Milena, mas ela não estava aqui em Uberlândia, então vai ficar para a próxima, para colocar as peças da coleção que vieram, né, com a temática aí para o final de ano, que seria o branco, o vermelho, o verde, e foi um momento muito gostoso de encontro entre elas, e isso de forma não intencional, né, para elas, mas gerou venda, porque a pessoa põe a roupa no corpo, tira a foto, vai ter aquela memória afetiva da foto, ela ganhou as fotos para poder usar nas suas redes e tudo mais. Então, esses vínculos são muito importantes na hora de você fidelizar o cliente. Outros detalhes que eu coloquei aqui, além de antecipar os desejos, ouvir mais do que falar. Isso é uma arte, gente, as pessoas querem atenção, elas precisam, e a gente precisa para poder, colher as informações que a gente precisa. Não empurrar, conduzir. Tem uma situação que eu vivi com a cliente, eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma cliente que já é nossa cliente há um tempo, e ela decidiu que queria um vestido para um evento de última hora, e ela teve aqui na loja, e no dia em especial, a gente não tinha nenhum vestido com o perfil que ela gosta, mas ela estava determinada, né, a comprar essa peça. E aí, atendendo ela e mostrando as opções, e eu percebia que ela não estava satisfeita. E aí eu peguei e falei para ela assim, falei,
não compra o vestido. Você não está feliz, mas eu preciso de uma roupa nova para usar. Aí ela falou assim, Déia, como que você não quer me vender? Eu quero comprar e você não quer me vender. Eu falei, por quê? Eu não quero que você compre uma peça por impulso, por uma necessidade que você acha que é muito importante, e que ao longo da sua vida, né, você olha essa peça no seu guarda-roupa e não fique satisfeita. Que lembre de mim, da marca, como uma marca que não atendeu, né, quem você é, que te representa, e é uma peça que às vezes você não vai usar nunca mais. Então, a questão de você ser sincero com o cliente, de você buscar o melhor para ele no seu atendimento, isso faz total diferença. No dia ela não levou o vestido, ela acabou optando por uma outra peça que ela tinha no armário, a gente pensando junto, ela acabou lembrando de uma outra peça que serviria para a ocasião, e ganhei a confiança da cliente. Por quê? Porque eu não quis só vender aquela peça, eu quero ela como minha cliente, eu quero que toda vez que ela vestir uma peça que ela comprou de nós, que ela tenha a sensação de ter feito um bom negócio, um ótimo investimento. Regra de ouro, no luxo o cliente nunca sente que está comprando, ele sente que está sendo cuidado, e isso é um diferencial que ninguém faz e que todo mundo deveria fazer. Fidelização, né, que é o que nós estamos falando, porque fidelizar um cliente é algo sensacional, né, porque você faz o dever de casa uma vez e tem, né, o cliente ali todo mês, dependendo do seu segmento, todo ano, todo dia, né, vai depender aí do ramo que você trabalha. Gente, perdão, mas infelizmente minha voz não está ajudando. Fidelização para o cliente de alto padrão não é pontos, não é brindes aleatórios, não é promoção constante. Fidelização é relacionamento, continuidade, constância e pós-venda real. É você se atentar, né, para saber e desenvolver um relacionamento que traz continuidade. Como isso é possível, André? Como que eu vou desenvolver um relacionamento com o cliente de alto padrão? A partir do momento que você tem essa troca, essa recepção, né, verdadeira, essa troca genuína, esse cuidado, é muito difícil, mesmo que o cliente não compre, ele esquecer como ele se sentiu, como ele foi tratado. Às vezes, naquela primeira abordagem, às vezes o cliente, né, não frutificou, ele não, né, efetuou a compra, não adquiriu o bem, que acontece muito, né, porque às vezes o cliente, ele está conhecendo, quando ele está te conhecendo, ele precisa ganhar a sua credibilidade para conseguir, né, criar um vínculo. O cliente alto padrão, ele é muito assediado, né, porque ele tem o quê? Algo que é diferente do mercado, que é o poder de compra, então, e ele acaba consumindo um pouco mais, então as experiências de compra dele é muito maior, e ele se torna mais disputado. Então, mas como você faz ele sentir essa questão de desenvolver o relacionamento, vai estar muito ligada à questão emocional do que propriamente dito ao produto. Você criar mensagens personalizadas. Eu vejo, já tive, né, pessoas que veio trabalhar comigo, que às vezes eu falava assim, vamos mandar, né, mensagem para falar das novidades. Fazia um texto padrão, mandava para Deus e todo mundo, e de uma forma assim, fria, né? Isso não funciona para o cliente de alto padrão. Às vezes, um informativo, alguma coisa assim, sim. Mas é melhor você atender 5 clientes
com verdade, né, dando atenção, falando, cumprimentando com o nome, querendo saber como está, perguntando a respeito da sua última compra, de qual está sendo a necessidade dele no momento, dedicar a sua atenção, você vai frutificar muito mais do que você disparar para o mailing todo algo que não conecte. Eu coloquei aqui mensagens personalizadas, lembrar datas importantes, isso é muito importante. A gente faz, eu orientaria, né, a gente fazer essa questão das datas importantes com antecedência, dependendo do produto que você trabalha. Porque você ligar para o cliente no dia do aniversário dele, já é o dia do aniversário dele. Tudo que ele tinha que preparar para aquele dia, para aquele momento, ele já preparou. Esses dias eu estava até assistindo um especialista também no mercado de luxo falando que hoje tem algumas marcas que até buscam parabenizar o cliente um dia antes, falando, nossa, eu sei que amanhã é seu dia, você vai estar... Espero que você esteja cercado aí das pessoas que você ama, vivendo, né, celebrando esse momento. Então, por isso estou hoje, desde já, desejando, né, que seja um ciclo lindo, bom e tudo mais. Eu achei super interessante, porque às vezes isso acontece. Isso acontece. Obrigada. Já tenho aqui. Porque, às vezes, no dia, né, a gente preparou uma viagem, preparou uma comemoração, e a gente mal consegue responder as mensagens, acaba respondendo depois. E eu achei super interessante. Então, se vale aí para o seu segmento, às vezes vale a experiência, né, de fazer essa abordagem, que provavelmente você vai receber um retorno muito mais rápido do que mandando no dia. Avisar antes de todo mundo sobre novidades. A gente sempre precisa selecionar, né, os clientes que a gente tem como VIP, né, e trazer para eles um diferencial nesse atendimento, uma certa exclusividade, para que ele perceba isso, né, porque se ele é o cliente que tem um maior poder de compra e que faz uma diferença maior no seu mailing, você precisa investir nesse cliente. E essa exclusividade, com certeza, vai fazer uma grande diferença. Indicar algo pensando nela, mesmo quando não gera venda. Por quê? Criar relacionamento. Se fazer presente, se fazer ser lembrada. Às vezes, a cliente fala assim, Déia, olha, eu fiz essa compra, agora não vou comprar tão cedo, mas você vai me ver só na outra coleção. Eu falo, é muito tempo, vou sentir saudades. E aí, para não ficar aquela coisa insistente, vou mandar mensagem para ela, falar, nossa, chegou? Não, eu vou, dentro de um contexto, de algo dentro da loja, se eu sei que ela gosta da bolachinha personalizada que nós temos aqui, a hora que o rapaz chegar com a entrega, eu vou mandar uma fotinha para ela falar assim, lembrei de você hoje, olha o que acabou de chegar. Isso vai gerar vínculo, isso vai gerar conexão, isso vai fazer ela se sentir especial, importante, e isso vai fazer, no momento que ela desejar, ou que ela precisar, né, adquirir um produto, ela vai lembrar de você. Por quê? Porque você se faz presente, você dá importância a detalhes, porque a grande maioria passa despercebido. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Se alguém quiser, né, trazer algum ponto, falar, né, alguma coisa a respeito de algo que eu já tenha falado até aqui, fique à vontade. Andréia, vou falar algo interessante aqui sobre um ponto, como nós temos uma cliente em comum, né? Sim. A Sara, na área médica, com o doutor Eduardo, que Sim. é nutrólogo, que é paciente nossa. E Sim. Quando eu falei o vínculo que a gente tinha, que era da mesma família, ela falou assim, eu já imaginava, porque o atendimento de vocês é espetacular. Então, eu fiquei tão... Eu falei assim, nossa, que bom. Lisonjeada, né? Porque é tão ruim quando a gente fala assim, olha, a gente é do mesmo meio,
nós somos parentes, e a pessoa fala assim, nossa, mas ela é tão diferente de você, não Sim. gostei do tratamento dela, do tratamento dela, dos diferenciais que ela me apresentou, e eu fiquei muito feliz. Ela falou assim, nossa, vocês são iguais. Então, assim, nossa, que bom, né, que tem Essa percepção cliente, de valor. essa Percepção. cliente, Carol, bem colocado. Essa cliente, é até engraçado, o relacionamento que eu desenvolvi com a Sara. É uma cliente, ela não é aqui de Uberlândia, a loja que eu trabalho fica em Uberlândia, né, para quem ainda não conhece. Essa cliente, ela é de Catalão. Eu tive a oportunidade de fazer um atendimento para ela na época da pandemia, via Instagram, e aí eu consegui fazer o atendimento, consegui fazer a venda, trocamos o WhatsApp, e a partir desse momento, a gente faz o desenvolvimento de trabalhar esse cliente para fidelização. E como foi feito, né? Como foi feito esse trabalho dessa forma que eu estou te falando, se fazendo presente, dando atenção a detalhes. E a Sara, apesar de morar em outra cidade, ela é minha cliente fiel, sempre compra, sempre está presente. A gente já tem aí uma troca de 5 anos, né, de muito sucesso. Acabou que eu e a Carol, né, soubemos que ela era nossa cliente em comum, porque num atendimento que ela veio na clínica que a Carol trabalha, eu mandei entregar para ela uma sacola com uma compra que ela fez por telefone, e a Carol me mandou mensagem, Déia, eu tenho uma cliente aqui com a sacola de vocês, ela é sua cliente? E eu falei, sim, porque no dia ela tinha uma consulta e ela não conseguiu vir à loja, e como eu já tinha, né, trago para ela algumas novidades, ela interessou em 2 peças, e eu mandei para ela, e a gente conseguiu fazer o atendimento sem ela vir à loja, sem ter tido contato, mas por quê? Porque gerou vínculo, ela não chegou a ver a roupa no corpo, e eu vendi para ela 2 peças, porque eu a conheço o gosto dela, conheço as preferências dela, e isso gera conexão e credibilidade. Ela comprou 2 peças lindíssimas, né, fez a diferença, né, do meu dia de venda, e ficou super satisfeita. Então, esse contato, essa fidelização, gera um conforto para você, é uma tranquilidade, você saber que você vai conseguir trazer o resultado que você precisa com os clientes que você já tem fidelizados. E isso é muito importante. E que bom, né, Carol, que ela teve essa boa impressão, tanto daqui quanto da clínica, né? Estamos alinhadas, parabéns. Engraçado, a Milena deu o exemplo do café, e eu falo assim, que a gente tem que trazer experiências para o cliente de acordo com a nossa marca. Igual ela falou que não faz sentido eu oferecer um café, essa pessoa não toma com açúcar, ou vice-versa, de outra forma. Quando eu falo da clínica de nutrologia, eu vendo saúde. E saúde, nós tiramos o açúcar. Sim. Então, ou a pessoa toma puro, ela vai aprender, ter esse sensorial diferenciado, porque eu preciso mostrar para ela que é saudável. Sim. Então, a experiência que ela vai ter na clínica é um café com adoçante ou um café puro. Uhum. E com estévia, porque tem sentido a estévia ali, que é algo mais natural, e a Ana vai saber disso, uhum, né? Porque a Ana está nessa área da saúde também. E quando a gente traz esses diferenciais, a gente tem que entender que os nossos diferenciais, a gente não copia nada, porque drinks, cafés, toda pessoa oferece, sim, disponibiliza, mas você tem que trazer algo que faz sentido na sua marca, no seu atendimento, no que você quer mostrar para as pessoas sobre aquele atendimento. Então, eu vendo saúde, eu vendo que as pessoas não podem estar acima do peso, porque é prejudicial para elas. Então, faz sentido. No nosso chocolate que a gente oferece com café, ele é 70%, ele não tem, ele é natural. Então, assim, a gente oferece uma salada de fruta e um suco verde. Então, esses são os nossos diferenciais na clínica. Hoje eu aí, Carol, o que poderia ser um problema, que às vezes a cliente não toma café, toma café só com açúcar, você já
forma de você oferecer já gera, né, nela a preocupação e a atenção com algo que às vezes para ela não é tão importante, mas que você começa a mostrar que sim, que é, né? Porque o simples, às vezes, é pouco tirar o açúcar do café, mas no contexto, a ideia da saúde, da busca, você já gera nela outro tipo de experiência, né? Um cuidado. Nós não estamos cuidando da sua saúde, então eu vou cuidar para que você não consuma o açúcar aqui. Perfeito. Muito legal. Então, a gente tem que trazer coisas que façam sentido para a nossa marca, para a nossa percepção de valor, e ter esse cuidado mesmo, é igual você falou, um cuidado genuíno, porque hoje tem atendimento, não tem tratamento. E o que está faltando nas marcas, no relacionamento em si com o nosso cliente, porque às vezes a pessoa fala, eu não estou prospectando cliente, mas como que está o meu posicionamento em prospectar cliente? O que eu estou entregando? O que eu estou fazendo diferencial? Então, às vezes, é esse ponto que nós podemos nos avaliar, né? Olhar para dentro de nós e falar, realmente eu estou fazendo ao certo, eu estou trazendo essa experiência que gere conexão, que gere verdade, que faça sentido para a vida da pessoa. E essa atenção genuína que eu falo, ela é extremamente importante no meu ponto de vista, porque, por exemplo, essa cliente que nós falamos, ela ama café. E ela sempre vem resolver as coisas dela, e eu sempre falei, vem tomar um cafezinho. Nas nossas conversas eu descobri que ela é apaixonada no Instagram, ela posta foto dos cafés e tudo mais. E aí, um belo dia, eu ia mandar, né, uma malinha para ela, e mandei um bilhetinho para ela. Mandei as bolachinhas que a gente sempre serve aqui, mandei um bilhete. Ainda não te recebi para o nosso café, mas nem por isso você vai deixar de experimentar nossa bolacha, né, que acompanha o nosso café aqui na loja. Na próxima vez, espero estar tomando um com você aqui. E mandei para ela. É uma forma de carinho? Super! Ela se sentiu lisonjeada, atenção. E a primeira mensagem que eu mandei para ela, ela é professora de inglês, ela tem uma escola de inglês. Graças ao Google, eu consegui fazer um cartão em inglês para mandar para ela. Então, assim, essa coisa dela, nossa, Deia, que gracinha, você se atentou a me mandar uma mensagem, né, dentro do meu universo, adorei, não sei o quê. E ela falou assim, estava curiosa para te conhecer, porque a gente teve toda essa troca sem se conhecer. A gente foi se conhecer depois que passou a pandemia, final do ano e tudo mais. Então, é esse cuidado genuíno, essa atenção a detalhes que vai fazer o cliente conectar com você. Eu falo que fidelizar cliente é se importar com pessoas, é você olhar o que ninguém está vendo. E você se dedicar para fazer diferente do que todo mundo faz, mas atendendo sempre a necessidade do cliente. André, eu acho que a Ana Laura tinha alguma coisa para compartilhar com a gente. Ah, sim. Ana. Ai, abri o microfone, estava fechado. Não, é só para mostrar que assim, eu sou encantada, sou apaixonada por esse cuidado, por esse zelo que a gente tem com os nossos clientes, né? E esse ano eu segui até a orientação da última aula, que foi a da Milena. Sim. Com o presente de fim de ano. Então, o que eu enviei para as minhas mentoradas, né? Foi a caixa da Copenhagen, que já agrega valor. Sim. E aí, como eu atuo no emagrecimento comportamental, né, sem restrição, cuidando do emocional, eu enviei a barra de chocolate 70%, junto uma Moleskine com a minha marca e uma caneta, assim, bem sofisticada, bem bonita. E, assim, e orientei, né, no cartãozinho, cada paciente eu escrevi um texto diferente, específico para cada paciente, personalizado, né? E aí, orientei que ela poderia comer o chocolate sem culpa e usar a Moleskine com a caneta para as anotações terapêuticas. Que legal. Que a gente passa. Legal. Então, assim, eu percebi o quanto elas ficaram, assim, lisonjeadas. De receber atenção. E outra, como os meus atendimentos são todos online hoje, eu tô sem paciente presencial, a gente está remotamente.
eu tenho o cadastro, eu tenho o endereço delas, então eu mandei entregar no endereço de cada um. Sim. Então, assim, foi uma surpresa, elas não esperavam receber, né? E eu percebi o quanto agregou valor à minha marca. Nossa, muito. E esse Moleskine vai acompanhá-la no dia a dia. Sim, Toda vez, nossas né, sessões, sim. isso, que ela tiver acesso a ele, ela vai remeter a você. Hoje eu recebi aqui na loja uma cliente que ela falou que estava assistindo uma série, nossa logo é um coraçãozinho desconstruído, eu estou até aqui com um brinquinho que representa, né, a nossa marca, e ela falou assim, Andréia, é impossível eu ver um coração que não seja, né, o coração redondinho, e não lembrar de vocês, é incrível como a marca, né, me faz, remete a vocês, assim, o coração remete a vocês. E é isso que a gente deseja, né? Que o cliente esteja sempre conectado com a gente e com a nossa marca. O que é o cliente fiel? O cliente fiel é aquele que retorna constantemente, prefere a sua marca, mesmo tendo outras opções. E além de comprar, confia, indica, defende a empresa. Ele não é apenas alguém que compra muito, é alguém que tem vínculo emocional, não apenas racional. O cliente de alto padrão, o poder de compra não é um problema. Ele tem, né, ele pode. Então, qual que vai ser o diferencial de você tê-lo como cliente? É como você vai fazê-lo sentir. O quanto você vai conseguir atender as necessidades dele, como vai ser essa troca, né? E isso é o que faz a diferença. E um cliente satisfeito, gente, não tem patrocinado no mundo que traga o retorno de um cliente satisfeito. Um cliente que tem cliente que pega a marca para si, né? Ele defende a sua marca. Quando alguém pede uma informação, ele vai vender você, né? E é algo natural, genuíno. E isso é incrível. Quando você consegue chegar a um nível, né, de atendimento que você consiga fidelizar esse cliente, trazer, né, tudo que você quer mostrar da sua marca para ele, não tem como ele não se encantar. E isso vai gerar outros vínculos, outros atendimentos, outras conexões. O cliente precisa, o luxo, né, precisa de escassez e intenção. Uma das coisas, né, para você conseguir manter esse cliente, essa escassez e intenção. A gente faz muito, eu faço muito aqui na loja, pequenos eventos, com propósito, né, de trazer essa intenção para eles, no sentido de viver experiências, e dentro dessa experiência eu busco agregar pessoas com a mesma afinidade. A gente já fez eventos aqui, no final do ano eu fiz um evento para fazer um porta-guardanapo de macramê, que era uma árvore de Natal, né, com os pontos de macramê. Então, quem que eu convidei? Pessoas, amigas, muitas vezes a gente tenta sempre convidar duas amigas, para que elas se sintam confortáveis de vir, ou grupo de amigas, clientes que eu sei que fazem parte do mesmo meio, do mesmo ciclo, que tenha algum contato, para que uma possa apoiar a outra, né, a vir, a participar, né, a ter essa troca, e com gostos iguais, porque não é todo mundo que gosta de artesanato, não é todo mundo que gosta de viver experiências, que tem habilidade de pôr a mão na massa, que gosta de uma mesa posta. Então, aqui dentro, ela já vai viver outras experiências, além, né, de viver a experiência de aprender algo, ela vai se conectar com outras pessoas que também gostam, veste, defende a marca. E isso vai reforçando dentro delas que consumir esta marca, que viver
essa ideia da marca, que vestir a marca é algo positivo, é algo bacana, porque eu uso, minha amiga usa, a minha outra amiga usa, e a gente acaba tendo o certificado de que a gente está fazendo boas escolhas, né? A gente tem um atestado ali de, eu concordo, eu valido, né, isso que você usa, isso que você e reforça o poder de influência de uma com outras, com as outras. E aí acaba gerando um consumo, porque a hora que você coloca uma roupa linda perto da sua amiga, ou outra vê no armário e fala, nossa, olha que lindo, isso parece com você, você tem que experimentar e tudo. Isso gera naturalmente o desejo do consumo. Uma das coisas que a gente busca fazer, né, que a gente tem tentado implementar aqui na loja, é o atendimento com hora marcada. Por quê? Porque o tempo é algo, né, valioso. Então, é o que eu falo muito para algumas clientes, principalmente os clientes que vêm de fora. Eu sempre falo, vamos agendar um horário, ou o dia me fala que eu vou preparar um horário especial para já deixar, né, as peças que você pode gostar, né, como eu já conheço um pouco, na intenção de facilitar. Então, quando ela chega aqui na loja, ela tem uma arara toda preparada com o look completo, né, do que combinar com o que, aí eu já vendo tanto a ideia de que peças poderiam ser para ela, da forma que ela poderia usar e como ela poderia multiplicar dentro do seu guarda-roupa, com outras opções. Então, e isso é um diferencial, porque ela fala assim, nossa, você já pensou em tudo, inclusive com peças que ela já comprou em outros momentos, né, porque uma da proposta da marca é fazer o quê? Um guarda-roupa inteligente com coleções que conversam entre si. Então, com peças que eu sei que ela já comprou, que eu falo, olha, às vezes tem uma blusa só, que eu não tenho a parte de baixo para compor, nem a terceira peça, mas eu falo, essa peça aqui vai ficar linda com aquela e com aquela peça que você já comprou de nós, e faz sentido, e ela vê que eu sei o que tem no guarda-roupa dela. E às vezes ela até lembra, nossa, você acredita que eu só usei uma vez? Tem tanto tempo que eu não uso. Falei, então vamos renovar, leva essa blusa que você vai compor dessa forma e vai ficar super atualizada dentro da coleção e você já vai ter um look novo. Hoje, uma das características do cliente de luxo é conteúdos não públicos. Essa questão da exclusividade tem chegado às redes, né? Até a gente tem muitas clientes que amam, postam, mandam para a gente as fotos dos looks, mas não querem ser postadas. Por quê? Ela quer ser exclusiva, ela não quer aparecer, ela não quer ser divulgada. Cada segmento, né, tem uma linha, né, de atestar publicamente, né, os seus clientes e tudo mais. Mas, normalmente, o cliente de luxo, ele não quer essa ostentação, a não ser o cliente emergente, ou alguém, né, que seja empreendedora, ou que está no mercado digital, e que isso vá trazer, né, referências positivas, reforço de marca e tudo mais. Mas, de modo geral, o cliente, ele prefere ficar anônimo. Quando tudo é para todos, deixa de ser luxo. Isso é fato, né? O luxo, ele tem que ter sua exclusividade. Agora, falando um pouquinho, né, da marca pessoal e posicionamento. Aqui eu coloquei para quem empreende no luxo, mas não fica, né, só nesse meio. É para todo mundo que empreende, para todo mundo que não empreende, né? Eu falo que nós estamos todo o tempo vendendo a nossa imagem, seja no nosso ambiente de trabalho, no nosso grupo de amigos, na sociedade, até dentro do contexto familiar, né? É a forma que você se posiciona, a sua postura, a sua imagem,
ela fala muito sobre você. Como eu disse, a gente não tem uma segunda chance de deixar uma primeira boa impressão. E a leitura que o outro faz da gente é em segundos. Então, a gente tem que estar sempre atento à forma que a gente se apresenta. Principalmente quando você é a sua marca, isso faz total diferença. Porque as pessoas vão comprar você, elas vão comprar de você. Então, a primeira coisa que ela precisa comprar é você. Então, se a sua imagem, a sua postura, o seu posicionamento não está condizente com aquilo que você quer vender, com aquilo que você vende, ou com aquilo que você representa, a chance de você obter sucesso é muito menor. Né? Então, essa porcentagem aqui de tudo, o posicionamento é o principal, que é a forma como você se posiciona, é a forma que você vai educar seu cliente, é a forma como ele vai te respeitar, é a forma como ele vai valorizar o seu trabalho, o seu serviço, e isso faz toda a diferença. Uma reflexão para vocês. Se minha marca fosse uma pessoa, como ela entraria numa sala de reunião, numa sala de apresentação? A elegância não grita, ela sustenta. E a elegância a qual eu me refiro é que a sua imagem esteja alinhada com o seu propósito, com a sua essência e com aquilo que você vende. Hoje eu estou de blazer, né? Porque eu ia falar com vocês, eu queria me aquecer um pouquinho, porque como a garganta tá ruim, mas estar bem vestida, ser uma mulher de negócio, ser uma mulher empoderada, não tem que estar limitada a um blazer, não tem que estar limitada a uma vestimenta mais masculinizada. Você pode trazer a sua essência, aquilo que você quer representar de outras formas, né? Porque a moda nos permite isso, né? Ela diz quem você é sem você precisar abrir a boca. Então, usar essas ferramentas a seu favor é muito importante. Porque se você não as usa a seu favor, ela vai estar sendo usada contra. E esse contra tem um peso muito grande. Erros que mais afastam o cliente de luxo. Tentar competir por preço. Explicar demais, isso demonstra insegurança. Aí já gera insegurança na fala, porque você não tem, eu falo, atributos, né, tão positivos para falar, então você tenta ir se justificando, né. A falta de padrão no atendimento, produto que não condiz com a promessa. Então, é muito importante tudo estar alinhado. Cliente de luxo sente quando a marca não acredita no seu próprio valor. A gente vê isso em marcas, né, internacionais, Gucci, Balenciaga e tantas outras. As pessoas não têm medo de falar o valor. Quando você entra na loja e pergunta o valor de uma bolsa, ela não vai ficar ali melindrosa em falar. Eu falo que até algumas clientes brincam, falam assim, é tão legal ver você falando, né, que um vestido custa 6 mil, 7 mil, você fala com tanta tranquilidade que eu acho que eu que estou estranha, Andréia, mas não é, porque você sabe o que vale, você tem propriedade, por que aquela peça custa aquilo, então você não pode ter medo de falar com tranquilidade. Né? Você tem que acreditar no valor que você tem e tratar isso com naturalidade. Porque, às vezes, quem começa, né, a querer, às vezes, elevar o custo, né, o custo não, vender o seu produto, né, elevar ele para um outro padrão, tem um pouco de resistência nisso, mas se você entrega qualidade, entrega atendimento, exclusividade e tudo mais, isso não vai pesar na hora de você apresentar o valor para o seu cliente. Luxo não é sobre vender mais, é sobre ser lembrada. É sobre criar relações que sobrevivem às tendências, às crises e às concorrências. Ser um profissional de luxo não significa trabalhar com produtos caros, significa entregar um nível de excelência
tão alto que você se torna raro, desejado e inesquecível. Mesmo que você não trabalhe com produtos, né, que as pessoas consideram de alto luxo, a marca que eu trabalho não é uma marca de alto luxo, mas o meu cliente o cliente que consome o nosso produto é um cliente que tem acesso às grandes marcas internacionais. Então, o meu atendimento, ele tem que ter o padrão do luxo, para que eu consiga atrair esse cliente, atender ele, fazer ele fidelizar na marca e consumir cada vez mais. No universo do luxo, o valor não se diz, se entrega. É essa percepção que todos os nossos clientes têm que ter na hora do nosso atendimento. Espero que vocês tenham gostado, espero ter colaborado um pouquinho aí, né, com essa leitura, né, do que eu faço do luxo dentro do meu trabalho, e espero que isso faça diferença e possa ajudar vocês aí no dia a dia de vocês. Me coloco à disposição, né, caso alguém queira, né, tirar alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, sobre ideias também de eventos, sobre mimos. Eu faço isso há muitos anos e eu vou adorar colaborar aí com você dentro do seu negócio. Gente, muito obrigada, peço desculpa aí pela minha voz, pela rouquidão, e foi um prazer compartilhar com vocês. E fica o convite para vocês vir conhecer a loja, me conhecer pessoalmente, vai ser um prazer receber cada uma de vocês.